E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso canal. E estamos iniciando, na verdade, a nossa 11ª lição desse trimestre, com um tema mais que especial. Tá preparado? Tá com a lição? Tá com a Bíblia? Então, vem comigo, vamos nessa! Já que você está aí preparadinho, antes de mais nada, só quero te pedir aqui, por gentileza, para se inscrever no nosso canal, para compartilhar o vídeo aqui da nossa lição, se tem te ajudado de alguma forma. A gente procura, da maneira mais simples possível, explanar um pouquinho sobre o tema da lição. Então, compartilha, se inscreve aqui no canal que eu te agradeço muito. Vamos então para a nossa tirinha aí? Dá uma olhada na nossa tirinha, que interessante. Nós temos aí uma vacina com um X, nós temos um código de barras, um chip também aí com um X e um rapaz na frente do calendário aí, e tem um dia ticado, que é o dia de domingo. Voltando aqui para mim, nós temos ali a vacina. Eu te falo com toda certeza que a vacina não é marca da besta. Nós temos um código de barras. Na década de 90, quem é um jovem um pouco mais assim experiente como eu, nós tínhamos muita gente que acreditava que a marca da besta era o código de barras. Hoje tem muita gente que já virou o código de barras por QR Code. Temos também o chip. O que tem de crente que fala que a marca da besta é um chip? Só misericórdia, Jesus. Em pleno 2023, crente acreditando que marca da besta é o chip. Nós temos ali um calendário com um dia ticado. Nós vamos estudar nessa semana a primeira parte sobre esse assunto e nós vamos entender aqui sobre o que é marca da besta. É tudo isso? É uma adoração? É um dia específico? Vamos definir isso daqui a partir de agora. Como a gente tem estudado, e o livro do Apocalipse mostra isso bem claro, o grande conflito é uma questão de lealdade, de adoração. Nós temos a besta, que é usada por Satanás, e nós temos Deus, de outro lado. E a gente vê uma diferença muito grande entre Deus e Satanás. Satanás usa uma estratégia para forçar você a adorar a besta. A besta, todas as vezes que ela aparece no cenário, a besta que nós estamos falando aqui de Apocalipse 13, por exemplo, todas as vezes que ela aparece nesse cenário profético, ela impõe, é pela força. Ou você faz, ou você vai morrer. Em contraste a isso, nós temos Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um ato de amor. Deus não te força. Ele te mostra a verdade, ele te mostra tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer e deixa você escolher. E o que ele faz? Ele te ama. Então nós temos aqui um paralelo muito grande entre os dois lados no conflito. E falando sobre o amor, só existe uma coisa que vai impedir que nós recebemos a marca da besta no final dos tempos, que é um amor incondicional por Jesus. Nosso estudo central desse trimestre, nós estamos falando sobre as mensagens angélicas. Na primeira mensagem, em Apocalipse 14, verso 7, o que nós temos ali? Um convite a adorar a Deus. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas. A segunda mensagem, nós temos ali um chamado para o povo de Deus. Caiu, caiu a grande Babilônia. Aqui mostra um sistema religioso ao qual ele tem raízes na antiga Babilônia, raízes onde quebraram a palavra de Deus, que fala de idolatria, que fala de adoração, que vai completamente contra a mensagem do próprio Deus. E essa Babilônia tem um espelho com a antiga. Na terceira mensagem, ali existe uma advertência. Cuidado, aquele que adorar a besta, aquele que fizer parte desse sistema de adoração com essa besta, é o seguinte, ele vai beber da ira de Deus, do vinho do furor de Deus. E Deus é amor, Deus também é justo. E em Apocalipse 14, 12, nós temos ali um texto que fala, aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos. Algumas traduções falam paciência, mas a palavra grega ali não está dizendo necessariamente paciência. O seguinte, em oposição a essa besta existe um povo que não vai aceitar isso. E nós, adventistas do sétimo dia, você, meu jovem que está me assistindo, você é o remanescente de Cristo. Você faz parte desse povo. A primeira mensagem angélica é de adoração, então ela vai completamente contra a besta que nós falamos aqui. E no meio disso tudo, o centro dessa marca de adoração está o sábado. E nós não vamos ter só a fé em Jesus, nós vamos ter a fé de Jesus.
Uma fé semelhante à de Cristo. Meu filho, você já parou para pensar isso? Uma fé semelhante à de Cristo? Ah, que legal! Mas se você não estudar a Bíblia, não estudar a lição e não viver esse chamado aí, não vai adiantar de nada, tá? Você vai estar indo à toa. Então, para ter a fé semelhante de Cristo, a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, assim como ele também o fez. A gente sabe que a perseguição às pessoas, né, que adoram a Deus já é antiga, desde lá de Abel e Caim, exatamente. Caim matou seu irmão porque ele fez o que era certo perante os olhos de Deus. E Satanás, ali no capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos ali a maior força que ele vai usar contra o povo de Deus. Um poder político-religioso, esses poderes vão se unir, a besta ela vai ser projetada, a besta que sobe do mar vai ser projetada pela besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, um poder religioso, a besta que sobe da terra, um poder político. E vai seguir da seguinte forma isso daí. Você vai ter que adorar a besta, você vai ser perseguido, vai também mexer na economia, você não vai poder comprar se você não adorar essa besta, ou seja, o cerco vai começar a se fechar. E depois, esse povo vai ser tão firme em não aceitar a marca da besta, que a solução que as bestas vão achar vai ser o seguinte, um decreto de morte. Aí quando sair o decreto de morte, todo mundo já está selado ali. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E o diabo tem preparado cristãos, professos, protestantes a se unirem a essas bestas. Então os líderes vão arrastar as suas ovelhas para a adoração à besta. Você está vendo como vai ser forte, como é realmente uma batalha gigantesca. E eu volto a dizer, lembra? Deus repete e amplia para a gente a profecia. Então, volto a dizer, se nós não tivermos enraizados em Jesus, em Deus, a gente não vai conseguir se manter firme, não vamos conseguir se manter em pé. Satanás, ele é astuto. Ele vai usar essa estratégia da besta que sobe do mar para poder unir o mundo, unir as famílias, e a perseguição vai ser muito forte. Você vê lá na cruz que chega um momento que Jesus fala assim, Pai, por que o Senhor me abandonou? E Deus não o abandonou. Era necessário acontecer aquilo ali e Jesus, ele não desistiu, ele foi até o fim. Vai ser necessário que isso aconteça para mostrar lá na frente quem é a besta, quem é esse poder que está do lado de Satanás. A besta do mar vai falar o seguinte, para esse povo aí, que é o remanescente, para esse povo que não quer aceitar, guardar o dia que nós instituímos e quer viver guardando o que está na Bíblia, que é obsoleto, que é passado, que foi abolido, esse povo, ele está contra Deus. Mas então vai ser mostrado para todo mundo que a besta é o agente, o anticristo de Satanás. E hoje, o que te atrapalha a se fortalecer com Cristo? Voltamos lá na mesma tecla da profundidade do seu relacionamento com Cristo. Isso vai fazer uma grande diferença, porque aqueles que estiverem fundamentados em Deus vão ser selados, vão ter o selo de Deus. É essa a palavra da nossa rede semântica dessa semana. Selo. Lembra qual é a nossa dinâmica? Eu vou falar uma palavra aqui que se liga a selo, você faz a sequência e lá na sua classe de jovens coloca a galera para pensar, para cada um ali colocar uma palavra que venha de selo. Já manda um zap para a galerinha para eles já irem pensando, né? Para não chegar, não sei, e ficar lá surpreso. Já leva de casa anotadinho. Mas a palavra selo eu coloco para você aqui também separado. O povo de Deus, aquele que receber o selo, vão ser separados do restante. A besta de Apocalipse 13, a primeira besta do mar, ela é um poder religioso que começou a surgir em Roma pagã. Depois ela passou, né? Ela tem dois estágios ali, Roma pagã e Roma papal. E ela é acusada de blasfêmia. E segundo a Bíblia, o que é blasfêmia? Jesus, em um momento, ele fala que ele perdoa os pecados. Né? Vá que seus pecados estão perdoados. O povo ficou revoltado. Por quê? Porque é blasfêmia um homem perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar. Mas nós sabemos que Jesus é Deus. Então, esse poder religioso, ele colocou os seus sacerdotes para poder perdoar pecados. Você vai lá, você se confessa, e o sacerdote vai falar, olha, faz isso, isso, e eu perdoo os seus pecados. Biblicamente, isso é pecado. Por quê? A Bíblia nos fala, lá em Timóteo, que só existe um mediador entre Deus e o homem. Só uma pessoa pode mediar os nossos pecados, que é Jesus Cristo.
Tanto que quando nós oramos, o certo é terminar a oração de que maneira? Em nome de Jesus, porque Jesus é o mediador. Um homem pecador não pode mediar, porque ele também precisa do perdão de Deus. E a Igreja Romana, ela coloca o Papa, por exemplo, como Deus. Ele está no lugar de Deus. Não existe ninguém no lugar de Deus. Nós não precisamos de ninguém no lugar de Deus. Talvez você que está vendo a lição aqui, é algum irmão nosso da Igreja Católica que está começando a assistir, está começando a estudar a lição. Eu quero falar para você aqui, por favor, nós não estamos falando mal dos nossos irmãos católicos de maneira nenhuma. Mas, perante a Bíblia, nós temos aqui uma explicação. Talvez você nunca ouviu falar isso. Homem nenhum tem poder para perdoar pecados. Homem nenhum tem o direito de se colocar como Deus. É a própria Bíblia que diz. Nós temos aí a Bíblia e a tradição. Um concílio católico fala que a tradição é acima da Bíblia. Isso, para mim, não dá para aceitar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Escritura. Ela é a autoridade de Deus. Uma outra blasfêmia é a seguinte, justamente a que eu estou falando aqui. Além de perdoar pecados, eles se colocam como Deus. Por exemplo, o Papa Leão, ele afirma, nós, os papas, estamos no lugar de Deus aqui na Terra. Outra citação fala o seguinte, que o Papa ele é tão adorado, ele é tão exaltado, que ele é como se fosse Deus. Estamos falando aqui de exaltação a homens. Quando Pedro e João curam uma pessoa, você se lembra lá em Atos? A pessoa vai adorar eles, o que eles falam? Não, não adora não, que nós somos homens. Paulo não aceita a adoração. Por quê? Que então os líderes desse poder religioso aceitam. Não tem algo de errado, não está controverso com a Bíblia? Então a gente tem que pensar muito bem e, como eu disse, estudar a palavra de Deus. Desde o céu, Satanás tenta quebrar a lei de Deus. Foi isso que ele fez lá no céu. E ele tentou tomar o lugar de Deus, colocando dúvidas sobre a lei de Deus. E isso veio aqui para a Terra. E durante séculos e séculos, o objetivo dele é deturpar a palavra de Deus. Lá em Daniel fala para a gente que ele cuidaria de jogar a verdade por terra. Ah, mas os 10 mandamentos foram abolidos na cruz. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia o lugar que fala que a lei foi abolida. A gente vai se aprofundar um pouco mais semana que vem sobre esses detalhes, mas esse é o ápice do grande conflito. Satanás, ele tentou matar os cristãos de tudo que é jeito. Tem a frase de Tertuliano, o sangue de... Você já me ouviu falar isso aqui várias vezes, o sangue de cristão é como semente. Quanto mais a gente mata, mais eles estão crescendo. Então Satanás mudou a estratégia. Eu vou parar de perseguir, eu vou para dentro da igreja e vou pegar ali a igreja, a religião, e vou começar a tirar uma coisinha, colocar outra. Foi isso que aconteceu. Os 10 mandamentos foram alterados por homens. E existem cartas encíclicas que esses homens confirmam que eles mudaram. E não Deus. A Bíblia fala em alguns versos, por exemplo, lá em Mateus 5, em Apocalipse 22, que as pessoas que alterarem ou mexerem na palavra de Deus, nem a oração vai ser ouvida, que elas são abominadas por Deus. Então, peraí, você quer acreditar em homem ou você quer acreditar na palavra de Deus? Tiago fala que se nós tropeçarmos em um mandamento, nós tropeçamos em toda a lei. Então, meu jovem que você está me assistindo aqui, meu saleiro e minha luminária, como eu chamo vocês de saleiro e luminária, você tem que ser sal e você tem que ser luz para o mundo. Ou seja, não deixar que esses falsos enganos entrem na sua mente e pregar a verdade. É complicado, eu sei, é difícil você ser zombado, você ser perseguido, só que isso vai aumentar mais ainda. E volto a repetir, vamos repetir. É com a repetição que chega a perfeição, né, que nós conseguimos guardar na mente. Se aprofunde em Apocalipse, se aprofunde em Daniel. Deixe a sua raiz forte. Quando a tempestade vir, vai balançar, vai receber pedrada, mas você, uma árvore enraizada na palavra de Deus, com a água da vida que é Jesus, meu jovem, você não vai tombar. Você vai continuar firme. Semana que vem nós vamos dar sequência e vamos dizer assim, vai abrir mais ainda sobre esse movimento de selo da besta e selo de Deus. Espero aqui ter ajudado você. Se aprofunde nos estudos, busque aí complementos dentro da lição e eu te encontro aqui semana que vem para continuarmos esse assunto sobre a marca da besta. Um abraço para você, fica com Deus, tchauzinho.